Muito boa noite, estamos começando mais um Papo de Investidor. O papo hoje está sensacional. Estamos recebendo duas pessoas maravilhosas. Demorou, mas chegou a hora. Dani Pontes, que ela é mentora de carreira, e o Paulo Júnior, consultor e presidente, mais um presidente, viu, Primitivo? Da Embaixada de Negócios. O que é que você acha que vai acontecer hoje aqui? Hoje estamos trazendo dois empreendedores, né? Que certamente já foram CLT e tem uma história muito boa para contar para a gente, para o pessoal de casa, ensinar, né? Que o objetivo da gente também aqui nesse programa é ensinar, dar dicas para quem está em casa, empreender, aprender alguma coisa sobre empreendimento. É isso? Então vamos passar a bola para eles aí se apresentarem. Primeiro as damas, né? Damas, com certeza. Prazer, pessoal. Sou Dani Pontes, sou analista comportamental, analista de recursos humanos, coach, mentora de carreira. Tenho um projeto voluntário. Estou aqui também para ensinar e aprender também, né, Primitivo? A gente aprende todos os dias e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e conte comigo. Vamos embora. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, viu, Anderson, pelo convite. Primitivo também, uma honra estar entre os premiados, né, os melhores do ano. Assim, a gente fica muito feliz e poder compartilhar, dividir os perrengues do que é empreender, né, mas também os acertos que você acaba aprendendo na jornada. Então, muito obrigado. Vamos bater um papo, vai ser fantástico. Queria começar aqui com Dani, né? Que já tem uma experiência vasta em gestão de pessoas. Sim. O que te levou a escolher essa carreira? É uma história bem interessante. Na verdade, eu digo que eu não escolhi o RH me escolheu. Tive uma oportunidade e eu sempre trabalhei desde muito cedo com meus pais, que foram sempre empreendedores. Então, desde criança, eu estou no mundo do empreendedorismo. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar. Lá nos meus 19 anos, eu já tinha uma empresa de locações de festas, materiais para festas, e o meu sonho era trabalhar numa empresa grande, numa organização. Era o que me chamava a atenção na época por estar fazendo um curso de administração. Então, minha irmã, ela era estagiária de RH, ia se ausentar para ter bebê, e foi quando teve uma oportunidade. Ela disse, Dani, tu quer vir para o meu lugar? Tu quer ter essa oportunidade? Sim, quero. Sempre gostei muito de desafio. Então, cheguei, não tinha pago nem a cadeira de RH, não conhecia nada sobre RH, que empresa familiar, cada um faz de tudo, né? Sim. Não era tão bem estruturado na época. E eu aceitei esse desafio e me apaixonei. Já tenho 16 anos de carreira. É uma área que eu sou apaixonada por trabalhar, não por trabalhar com CPF, mas com pessoas que precisam ser humanizadas, pessoas que precisam ser recrutadas, treinadas, desenvolvidas. E minha paixão é essa, desenvolver pessoas. É engraçado, né? Quem escuta RH tem essa bronca, essa parte do recrutamento e também quando o cabo diz, vá lá no RH. Cabo é funcionário, passa lá no RH, meu amigo. E geralmente chega assustador, viu, também, viu? O cara chega das 8 horas da manhã, quando dá às 17 horas, passa lá no RH, a gente já sabe o que é já, né? Eu não sei por que esse medo, né? Porque o RH ele tá aí para trazer soluções. Estigma, né? Eu sempre falo assim, que a gente não define a carreira do colaborador, a gente dá ferramentas e subsídios para cada um tomar a sua decisão. Mas o pessoal tende a olhar só a parte de desligamento, e o desligamento nem é o RH que faz, né? É uma decisão do líder. Mas quem comunica? Quem comunica tem que ser o líder, às vezes com a presença do RH ou de outro colaborador da empresa. Mas quem tem que fazer esse papel é o líder. Excelente. Quando chega a hora de ir pro RH, meu Deus do céu. Passa a bomba, né? Passa a bomba. A gente só tem vontade de ir no RH, só tinha vontade quando era a primeira vez que você ia lá. Admissão só. Aí é admissão. Mas hoje, até o RH, hoje ele tem que estar mais humanizado, né? Isso. Hoje ele ganha protagonismo nas empresas, né? Isso, a gente tem que focar na humanização, porque hoje a gente sabe que o mundo evoluiu, né? Então a gente precisa acompanhar essa evolução e só resultado por resultado não basta, não engaja as pessoas. Ô Dani, né? eu comento com os empresários, né, que a gente atende na consultoria, tá atualizado o software do celular? Tá sim, tá. Então tem que atualizar o nosso também, tem que atualizar o RH, senão não roda. Então, é verdade, então tem que trazer humanização. Tem que trazer humanização, e hoje as pessoas elas são movidas por propósitos, né? Então a empresa ela tem que ter muito claro onde ela está, para onde ela quer chegar, qual é a sua missão, quais são os seus valores, porque é isso que engaja as pessoas. Só trabalhar antigamente as pessoas eram muito assombradas por meta, resultados. Isso é importante, com certeza, porque nenhuma empresa vai para frente se não tiver um resultado. Exato. Mas para a gente conseguir resultados, a gente precisa engajar as pessoas. E para engajar hoje as pessoas, a gente tem que ter o propósito muito bem definido. E nessa parte já entra você, né, Paulo? Porque assim, você trabalha com muito empresário.
E, às vezes, há aquela confusão do dono do negócio se achar empresário. É verdade. E, às vezes, o empresário, ele é apenas o dono do negócio. Como é que a gente consegue identificar? Diferenciar até, né? Não por acaso a gente criou uma jornada que ajuda o dono de negócios a pensar como empresário. Por quê? Porque o dono entende melhor do que ninguém do negócio dele. Quantos empresários eu atendo, né? A barriga no balcão, que a gente diz. Ele está lá há anos, ele entende daquele negócio fantasticamente. Agora, o empresário, ele entende de negócios, enquanto o dono entende do negócio. E aí existem pilares de negócios, modelo de gestão, pessoas, processos, tecnologia, que a gente não pode tirar do negócio. Como é que a gente ganha dinheiro efetivamente? Modelo de negócio que está ficando obsoleto cada vez mais rápido. Os gigantes tudo brigando. Se os gigantes, a Amazon da vida, estão brigando para se reinventar, como o Walmart, e quem dirá nós, que estamos aqui no dia a dia, vamos dizer assim, eu digo nós, os pequenos e médios, né, que é a grande maioria no Brasil. Então, não só como eu me organizo para ganhar dinheiro, mas como eu ganho dinheiro, mas principalmente como eu vou ganhar dinheiro sempre, que é a estratégia. Não parar de ganhar, né? Não parar. Exato. E muitas vezes eu fico tão ocupado com o meu negócio, eu faço essa xícara, eu sou especialista, fantástico e tal. Enquanto eu estou atendendo, estou ocupado na operação, quem é que está pensando como nós vamos crescer? Quantas pessoas nós vamos precisar? O que as pessoas vão precisar aprender para sustentar esse crescimento? Depois a gente vê, o pai passa 10 anos e, meu Deus, tá difícil. Não. Esse depois pode virar uma ruína, né? Verdade. Tem que reservar tempo para estrategiar, vou colocar entre aspas aqui, que é, gestão que é organização. Então tem que ter tempo para organizar. Mas eu amo atender os clientes. Não tem problema, você é o dono. Vai lá, mas tem problema ficar o tempo todo atendendo. Você tem que ter gente capaz para atender como você quer que o seu cliente seja atendido. É verdade. E como nós vamos crescer? Mas não tem estratégia toda semana. É óbvio, não tem. Mas 2 horinhas, reunião de fechamento do mês, coisa simples. Você faz? Eita, não fiz. Não deu tempo. Tem que fazer. Que é para ver se estamos indo na rota certa, acertamos o que passou, mas nós estamos indo para onde? Eita, muda, desviou 0,0 alguma, mas se não ajustar, não chega onde a gente quer. E muitas vezes, Dani, que eu me deparo é a falta de clareza de onde chegar. Na cabeça do dono está tudo pronto. Mas e o pessoal, se perguntar para a atendente, ela é educada, tudo, mas sabe para onde nós estamos indo? Às vezes não sabe. E tudo que a gente faz começa no sorriso dela, no bom atendimento, na resposta rápida do WhatsApp. Sim. Se a gente não integra tudo isso, eu passo anos e anos como dono e não passo a ser empresário. Excelente, excelente. Eu não tá nem nas perguntas aqui, mas me gerou a curiosidade, né? Como você faz esse recrutamento, né? Sim. Como eu tenho muitos amigos empresários e hoje qual é o maior problema que eles enfrentam, assim? Um dos, né? São Sim. vários. Mas a qualificação profissional. E como é que está sendo recrutar essa geração Z? Pessoal novo. O pessoal não quer receber ordem, não sei o que. O cabo não pode dar uma tapa na orelha. O cabo não pode, né? Porque antigamente já o quê, seu miséria? Toma aí, vá. Hoje não pode, né? Complicado, né? Então, Gera trauma, né? Gera trauma nas pessoas, né? Então, como é que tá sendo contratar essa Muita geração pressão, Z, né? bicho? Eu vou te falar que E contratar... também a qualificação. Junta essas duas para Certo. responder. Hoje a área de recrutamento e seleção no RH é a área mais desafiadora. Está bem desafiadora porque a gente está com muitas vagas em aberto, mas poucos candidatos. Muitas vezes candidatos que você marca, confirma, de repente some, desaparece, não dá notícias. Eu recebi não quis e não deu nenhuma justificativa, só não veio. Isso, pessoas que, pelo amor de Deus, é o emprego dos meus sonhos. E quando você vai seguir o processo, desaparece. Então a gente hoje está com um desafio muito grande. E hoje as pessoas estão indo muito para o lado do empreendedorismo, porque não quer mais seguir horários fixos, ter alguém que dite regras.
Então, o desafio está muito grande, né? E a gente também tem sempre uma tendência a pegar no pé da geração Z, né? Porque a geração Z são os calouros. Então, a gente tende a pegar um pouquinho no pé deles, por quê? Eles estão trazendo uma mudança de mindset também na organização. Eles não querem estar na empresa, chegar e fazer o que tem que ser mandado. Eles querem entender por que estão fazendo, querem, mais uma vez, saber do propósito. Fazer por fazer já não faz mais sentido. Então, eles acabam cutucando também nossa geração de tentar mudar. Para eles, quanto mais simples, melhor. Eles não querem perder tanto tempo com algo burocrático que não faz sentido. Então, a gente precisa ter esse olhar também para eles, que a gente precisa também tentando se adaptar. Você já imaginou, daqui a 50 anos, as pessoas vão começar a questionar. Como é que as pessoas batiam ponto? Como é que as pessoas trabalhavam no dia do aniversário? Então, a gente sabe que a gente precisa também estar de olho no mercado e tentar fazer essa mudança de processo. Mas está bem desafiador a contratação dessa turma. A maioria estão seguindo para empreendedorismo. Antigamente, quem era empreendedor era muito ligado ao investidor, aquela pessoa que tem mais austácia, não tinha medo de arriscar, né? E hoje as pessoas estão sendo criadas para o empreendedorismo. Então, hoje o grande concorrente das empresas é o empreendedorismo. As pessoas estão preferindo seguir um lado mais autônomo. Essa parte essa explosão da informação muito rápida e fácil Isso. tem atrapalhado, no teu ponto de vista, esse recrutamento? A informação muito rápido, não, acredito que não. Porque assim, hoje, como montar uma empresa uma farmácia? Assim, tem toda a facilidade. O conhecimento tá lá, congelado. Tá lá parado. Então, eu quero montar uma farmácia agora, eu vou ali, dou um Google e as informações estão ali. Então, hoje está muito mais fácil de você encontrar pessoas que queiram empreender. Sim, muito mais. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, que todo esse lado da tecnologia, esse avanço da internet é muito importante, se faz importante. Mas aí tem que ter um trabalho voltado para esse nicho importante, porque as pessoas hoje têm muita facilidade de se abrir um negócio, mas aí falta a qualificação de como é que eu vou abrir um negócio? Qual a parte do RH? Quem vai cuidar da minha empresa? Eu mesmo, quando comecei a minha empresa, eu era prisioneiro da minha empresa. Sim. Eu não tinha a Cruzava, cabeceava e agarrava. Eu não tinha a possibilidade de estar aqui no final conversando do com dia. vocês. Meu Deus do céu, e agora? Estava preso. Confesso que consegui me libertar um pouco, não tanto quanto eu queria, mas depois que eu conversar com o Paulo aqui, eu acho que vai dar certo. Bora. Exatamente. E tem que trazer a maturidade também, né? Porque a gente... Não é questão de conhecimento e de maturidade. Está participando do processo seletivo, não quer mais. Às vezes é o recrutador, você está tirando a oportunidade de outra pessoa que quer participar, né? Você tem que deixar as portas abertas. O mercado, ele é muito pequeno. Então, hoje eu não quero essa oportunidade, mas quem sabe daqui a 2 anos eu quero. Então, a gente tem que ensinar também esse pessoal, essa turma, que tem que deixar as portas abertas, essa sua imagem profissional. E a gente precisa cuidar e zelar pelo nosso nome. É que é tão ligado a propósito, que tudo tem que ter propósito, né? Isso. Que fala, mas isso não é importante. Né? Isso. Não, opa, como não? A saída é mais importante que a entrada, em qualquer situação. Como a gente sai das negociações, como a gente sai de uma empresa, como a gente sai de um relacionamento, é o que diz quem realmente você é. E aí o cliente percebe, né? O cliente qualquer um. Mesmo quando eu ainda não comecei a empresariar, porque o empreendedor, ele é o intraempreendedor, já o cara resolve problema dentro da empresa, mesmo sendo carteira assinada. Agora, eu quero empresariar, como é que eu faço? Joia, a gente dá um Google, um chat, GPT, uma maravilha. Mas e como é que monta esse quebra-cabeça? Na prática fica bem diferente. O que a comunidade dono e empresário. A comunidade de dono a empresário. E o que ela pode acelerar. Excelente. No crescimento. A comunidade de dono a resultados. empresário, ela veio oriunda dos conhecimentos. Nós temos a PJI Consulting já há 13 anos. Esse ano a gente faz, esse mês a gente faz 13 anos. E atendendo o multissetorial, você vai enxergando as dores efetivas, né? O que realmente... porque a teoria é maravilhosa. Mas não dá para eu pegar a teoria e falar, pode aplicar você... Não, peraí. Deixa eu entender. Para você vai ficar mais elegante essa medida, pum. E aí a gente trouxe uma série de conhecimentos, e aí eu gosto, Primitivo, de trazer para a prática. O que funciona na cultura da sua empresa, da sua.
Individualizar, né? É personalizar, que faz parte, inclusive, das tendências hoje que a gente está vivendo em tudo que se faz em negócio, que é, tá bom, a teoria é maravilhosa, parece assim, mas, cara, aqui é a cultura, o jeito que a gente resolve as coisas, mesmo quando é uma equipe, sabe, o empreendedor que é só ele, você passa por essa fase, sim. Sim. Tem problema não, mas tem que ter hora para operar, tem que ter hora para organizar, que é fazer gestão, e tem que ter hora para estrategiar. Como é que E sai de operacional? a gente delimitando, organizando. Imagina um triângulo, colocar aqui, ó, imagina um triângulo do meu lado aqui, não sei se vocês colocam a demonstração, mas a base desse triângulo é operacional. Como ela é a base, a operação acha que é mais importante que todo mundo. Ela de manhãzinha já te agarra e fala, vem aqui, Dani, tem muita coisa para fazer, tem cliente para atender, fornecedor para ligar, tem menino para levar no médico, Fala, poxa, é mesmo. Ah, não vou lá na reunião do RH não, porque vamos decidir. Marca para depois. Ou seja, já pulei uma etapa. E muito menos o que? Vamos planejar esse ano? Ixi, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Vou planejar o ano, dezembro, você está doido? Vamos vender, vamos vender. Aí ele cai na falácia de ficar só em uma perninha. Nós temos um modelo que são 3 torres. Em uma das torres só, mas o líder ele tem que passear pelo modelo de gestão, que é como eu me organizo para ganhar dinheiro. Aí eu vou para a torre do modelo de negócio, que é como é que eu ganho dinheiro? O que tem na prateleira? E aí eu vou para a estratégia. Quando eu trago esse conhecimento, por isso que a comunidade ela é a parte educacional, porque ainda mais hoje, no advento da inteligência artificial, se der para entregar só a solução, eu não quero processo. Estava conversando com o Cássio agora. A gente não quer mais o processo. Dói muito, demora. Me diz aí como é que resolve. Aí a gente colocou a comunidade, que é uma plataforma. Então tem lá o curso, a jornada de dono empresário. Nós temos aula a cada 15 dias ao vivo para tirar dúvida. E tem um grupo específico para, de fato, que a comunidade de donos que querem acelerar o seu pensamento empresarial... e aí isso transforma, porque você traz o conhecimento e aí ele fala, poxa, é mesmo, isso aqui eu posso delegar. O que não pode delegar? Outro dia eu falei para minha esposa, vou sair porque isso aqui eu não posso delegar. O quê? É ir na academia, não dá para delegar. Se desse, né, eu delegava, mas não dá. Mas tem coisa que dá para delegar. Se dá para delegar, delegue. Aí sai do operacional. E trazendo esse contexto que Paulo trouxe, tem um exemplo bem bacana, porque eu achei bem bacana, Paulo, esse trabalho, porque não existe receita de bolo, né? Não existe. É muito importante a gente fazer um bench para a gente conhecer o que a outra empresa está fazendo. Mas não existe o Ctrl+C e Ctrl+V. Porque o que funciona para a minha empresa pode não funcionar para a de Paulo. É verdade. Teve até uma situação que eu fui fazer uma mentoria e eu, junto com o RH da empresa, fui com a diretoria para saber o que eles queriam, né, na verdade. E a diretoria sempre batendo na tecla que queria um RH estratégico. Aí eu perguntei, mas o que é RH estratégico para você? E a diretoria não sabia me responder. Não, eu quero um RH estratégico. Certo, mas para você, o que é o RH estratégico? Mas eu ouvi numa palestra que tem que ter o RH estratégico. Tem que ter o RH estratégico, mas o RH estratégico ele vai variar de empresa para empresa. Cada empresa tem um planejamento estratégico diferente, cada empresa tem um objetivo final diferente. Então, eu disse, não, primeiro eu preciso saber onde é que você está, qual é o seu ponto A e qual é o seu ponto B, para onde você chegar. Então, esse percurso que a gente vai caminhar vai ser o RH estratégico para a gente chegar no objetivo final. Mas a diretoria não queria entender isso. Então, se a diretoria não entende, não sabe qual é o objetivo final, como é que ela vai inspirar a equipe, o pessoal da operação para conseguir chegar no objetivo final? Então, por isso que só falar no começo também, de ter clareza, é essencial num processo de gestão. A gente usa... Só para complementar, porque a gente usa exatamente o primeiro degrau de uma boa venda, um bom atendimento, não é atender o cliente, é entender o cliente. Eu preciso, aí a gente quer ir para o último, vou encantar o cliente. Peraí, mas você entendeu o que ele quer? Isso. Você entendeu o que nós precisamos fazer? Vamos entender para poder atender. Então, é uma jogada, mas na prática faz toda a diferença. O que é que tu acha que mudou nos últimos tempos na área do RH? O RH foi uma das áreas que mais passou por transformações aí nos últimos tempos, né? Até com a pandemia, a gente precisou se adaptar
ao modelo híbrido, ao modelo remoto. A inteligência artificial também chegou aí para somar. Eu digo sempre que é para somar, porque a gente tem que sair do operacional para ir para o estratégico. Se a gente tem uma área estratégica, a gente precisa estar na mesa de decisões, né? A gente precisa estar atuando junto com a liderança, com a diretoria, porque quando não tem essa atuação do RH estratégico, as decisões são tomadas sem olhar o principal ativo da organização, que são as pessoas. Então, o RH ele precisa sair dessa parte operacional, entrar nesse mundo estratégico, e isso aí foi um dos processos maiores dentro da área. Excelente. Ei, gente, eu também tenho empresa e uma parte que eu sempre falo em todos os podcasts que a gente tá gravando é sobre os perrengues. E tem perrengue, é? Tem. E tem, nem sabia, no RH a gente nunca tem viu. perrengue. Eu quero saber, no RH tem perrengue também? Bastante. Bastante. Qual foi o pior? Aquele que você se lembra, que ficou na sua cabeça. Aquele perrengue, daquele moído grande dentro da empresa. Contratou, o cabo assinou, o primeiro do cabo nem apareceu. Não, Ainda isso- mudou o telefone e o e-mail. Isso Chama a aí- graça do RH, né? Chama a graça do RH. O RH Desgraça. O RH sempre espera pelo seu dia de glória, porque a de luta tá grande. Então é isso. Tem candidato que assina contrato e no mesmo dia, não quero mais. Tem candidatos que entram na entrevista online, quando a gente vai fazer, tá sem camisa. Meu Deus do céu. Olha, é perrengue. Gente, é perrengue. A gente está tratando de imagem, por isso que eu disse, a imagem profissional é muito importante. Então, a partir do momento que você entra, qual o respeito que você está tendo com aquele profissional que está ali, né? Eu, na mesma hora, já cortei, já desliguei, porque não faz sentido. É um respeito comigo. Então, a gente precisa passar essas orientações para os E candidatos. você sabe que o que eu encontro do outro lado da mesa, Empresário cheio de perrengue o também. empresário, ele falando, não, mas contratar... eu peço indicação, tem uma prima, não sei o que. Peraí. Vamos profissionalizar? É. Por quê? Vamos pegar uma especialista em gente, vou chamar assim, porque só pelo cheiro você já, né? Ou pela camisa, você faz essa seleção. Então, invista, sim, na seleção profissional. Isso. Primeiro, porque você pode delegar, não pode? Aí um profissional vai selecionar e vai te trazer 2, 3 opções ali. Pô, vai poupar seu tempo. Quanto é que custa a sua hora? A maioria não sabe. Vamos calcular. Na comunidade Dona Empresário eu ensino. Peraí, vem aqui. Ó, aqui a tua hora de trabalho, que você entreviste, sei lá, 3 pessoas, 1h30 aí já foi. Não, vamos delegar. Para quem está em casa agora, como é que ele vai calcular a hora de trabalho dele? Ele precisa entender os custos fixos dele ali, né? Entender a folha de pagamento. Basicamente, entender o ciclo de venda, como é que ele gira. Vamos pegar aí, desde quando ele compra ou cria um produto, aí ele compra o insumo, vamos pegar um comércio, compra o insumo, ele vende aquilo, mas ele não recebe aquilo na mesma hora, ele leva alguns dias para receber. Eu preciso entender esse giro do negócio para calcular os dias que ele, em tese, ficaria sem receber. Desde quando compra lá, põe no estoque, vende o produto e recebe. Quantos dias gera isso tudo? Por quê? Porque eu vou precisar comprar de novo. Então, quando eu entendo os ciclos operacionais, os ciclos financeiros, os ciclos de estoque, quando eu entendo, e aí eu não estou falando, não precisa ser PhD não, mas entender os conceitos básicos da gestão, você fala, eu estou gastando X% no meu faturamento líquido com pessoas. Aí a gente ensina. Só pelo índice percentual, o cara já sabe se tem muita gente ou se tem pouca. Sim. Eu estou gastando muito de energia. Eu estou falando de despesa. Despesa é um tipo de gasto. Então tem que cortar gasto, né? Não, tem que cortar despesa. Porque despesa é onde a mão do gestor consegue. Como, por exemplo, o ar-condicionado precisa ficar ligado. Estou trazendo exemplos muito práticos, assim, do dia a dia, mas é onde o gestor que adquire conhecimento ou atualiza a versão, roda mais rápido, roda mais leve, ele corta o que não precisa. Não tem nada pior nas empresas do que fazer uma coisa bem feita que não precisa ser feita. Não, mas aqui a gente faz. Aí os caras ficam todos orgulhosos. Mas precisa. E quando o empresário diz que não, vai na fé aí que vai dar certo. A maioria vai porque... Já assistiu o jogo do... Eu já assisti o jogo do Hulk, Primitivo. Um beijo pro Hulk, um abraço pro Hulk, né? Que assiste aqui, vai patrocinar o Papo do Investidor, aí, né? Viu, Hulk? Um jogador profissional. Já assistiram? Já. Já. É outro nível, né?
Eu assisti um jogo do Hulk, ele entrou, não correu, aí de vez em quando dá uma corridinha, pum, dos 4 gols ele fez 3. Hulk, saiu como ovacionado lá. O que a gente pode aprender nisso? Jogo de menino é igual jogo de profissional? Não é. Jogo de menino é todo mundo em cima da bola, vai, aquela correria, às vezes nem sai gol. Aí, se bobear, sai briga ainda, um chateado com o outro, aí o dono da bola pega e fala, não brinco mais. Nós temos que profissionalizar. Porque muitas vezes o empreendedor está jogando jogo de menino. Bora, vamos vender. Eu ponho a faixa. Não, é só fazer um meme, né? Faço um meme, eu vou vender mais. Não, peraí, tem que ter contexto, quem é teu público, Então, quando eu profissionalizo o recrutamento, quando eu profissionalizo a precificação, quando eu digo profissionalizar, ninguém vai do 0 para o 10 da noite para o dia. O sucesso, eu costumo dizer, Anderson, que o sucesso acontece da noite para o dia depois de 20 anos. É sempre assim. Caramba, você ficou milionário, parabéns. Mas vai ver, os 20 anos o cara chorou, amassou barro, quebrou. O processo é doloroso. E é importante também os empreendedores ter essa ciência, porque muitos querem contratar já pessoas que, às vezes, sejam especialistas. Pastelaria, né? Me vê um especialista em finanças. Especialista em finanças, mas com salário mais baixo. Então, a gente precisa também ter um tempo de maturação das pessoas. A gente quer trazer também profissionais novos para o mercado da geração C, a gente tem que ter essa paciência de também desenvolvê-los. Que muitas vezes a gente não tem nesse mundo tão E aproveitar veloz. aqui que você está falando, como é que a tecnologia impacta, né? No desenvolvimento das pessoas e no caso aqui, na carreira, desenvolvimento da carreira dela. Sim. Hoje as pessoas estão um pouco assustadas, né? Será que minha profissão vai acabar? Né? Será que Porque de vez em quando, só até antes de tu responder, de vez em quando chega para mim no Instagram que algumas profissões que vão acabar nos próximos 10 anos. Não sei se vocês já viram algumas profissões que várias. vão acabar. Fica sempre essa conversa toda. E as pessoas... Como é que a acabar vai vender vinho. Esse medo acaba assustando e paralisando as pessoas. Eu sempre digo assim, que a gente não pode deixar que o medo impeça de a gente de paralisar, de a gente fazer o novo, da gente buscar se adaptar. Hoje, uma das competências mais desejadas pelas empresas é a adaptação. Então, hoje, daqui a 10 anos, pode ser que uma profissão acabe, mas ela vai ter outras 10 que vão surgir. Então, a gente precisa também se adaptar ao novo para poder sempre estar com essa abertura de aprendizado. Tá? Como um colega do RH fala, a gente não tem que ter medo da inteligência artificial. A gente tem que ter medo de quem sabe usar mais do que a gente. Então, volta mais uma vez. Repete aí, repete ali naquela câmera ali. Essa daí eu quero assistir depois. Certo, um colega de RH falou num evento que ficou na minha memória também, que a gente não tem que ter medo da inteligência artificial. A gente tem que ter medo daquelas pessoas que sabem mais do que a gente. Então, a gente precisa se profissionalizar, correr atrás, buscar se desenvolver, buscar novos conhecimentos, para que a gente consiga acompanhar essas mudanças tão ágeis do mercado. Ô, Paulo, quais os maiores erros que você vê os empresários cometendo? Eita, essa eu vou me esconder, viu? A lista aí. Deixa eu me esconder Aqueles aqui um pouquinho. cruciais, aqueles assim, são vários erros, mas aqueles que é Olha, eu vou resumir... bem corriqueiro. Eu vou resumir... são diversos e alguns... Eu acho que não, todos, né? Nós estamos na era... a geração mais antiga aprendeu que o erro põe debaixo do tapete, não, é ruim errar. E hoje nós estamos vivendo o seguinte: se tiver que errar, erra rápido para aprender rápido e partir para o próximo e chegar logo onde você quer. Mas a falta de clareza, de busca dessa profissionalização, porque eu não sei nem o que procurar muitas vezes. Então, eu sou bom em fazer comida, vou abrir um restaurante. Eu gosto de criança, vou abrir uma escola. Não, peraí, se prepare. Falta de planejamento. Quanto vai custar o metro quadrado da tua operação? Ixi, não sei não. Coisas mínimas, fazer conta mesmo. E eu digo o seguinte: ainda não sabe usar a internet, a inteligência artificial? Tem papel e caneta? Pô, é um método que funciona pra caramba até hoje, papel e caneta. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala... Eu atendi, a gente... Até para ajudar esse pequeno, nós montamos a clínica de planejamento, que eu trago o conceito de um planejamento mais profissional, mas não dá, vamos adaptar para o dia a dia.
Vamos fazer conta. Papel e caneta, não só conta, é relacionar mesmo. Vai precisar o quê? Ah, a gente vende bolo, faz bolo em casa. Precisa do quê? Precisa da farinha, do ovo, né? Quantas horas? Vocês conseguem fazer quantos bolos? Ah, isso daqui, poxa, vamos ver, calcula o valor da hora, quanto vai custar o dia, quantos bolos precisa vender. Aí eu até lembro, um pessoal de Campina Grande, eles vieram, eles ficaram tão felizes que um olhou pro outro assim e falou, caramba, dá pra gente fazer mais. E eles estavam apertados por causa do gás. Não, peraí. Então, o que a gente percebe, pelo que você está dizendo, é falta de planejamento. Exato. Falta organização, planejamento. Organização e planejamento. Porque aí Eu acho você que é o- entra mais bem preparado. É preparação, né? E o erro faz parte do processo, né, Paulo? Faz Eu parte. sempre digo, o bebê, para ele começar a andar, ele vai cair algumas vezes para começar a andar. Então, na nossa carreira também, algumas vezes a gente vai cair. Se a gente ser CLT, a gente vai ser desligada, mas outra empresa vai contratar. Faz parte do processo. Você falou da inteligência. Ah, já estão acabando uma série de profissões. Mas, estão surgindo tantas outras. várias. Tantas outras. Isso. Inclusive para trabalhar o analfabetismo em tecnologia. Sim. Que é muito bom. Você fala, não, pô, você sabe um pouquinho mais? Então ensina quem não sabe. Ah, não, mas eu não sou especialista. Mas sempre vai ter Qual o papel do RH dentro de uma empresa? Porque quem está do lado de fora aqui, quem não quer entrar no RH pela segunda vez, qual o papel do RH dentro da empresa? Pra gente deixar claro para Exatamente. que quando sendo for bem chamado lá no RH, não é enfático. para ser demitido, não. O RH, ele faz o quê dentro da O que é que ele empresa? faz, hein? Boa. Eita, que É sério. só as empresas não tem RH. Não tem. Não tem. Assim, pequena, média Se confunde empresa. muito o RH com o DP, né? Não pode confundir muito com o administrativo, né? Mas o RH ele não é administrativo. O RH ele vem para atuar na parte estratégica de pessoas, né? O RH ele treina, ele recruta, treina, desenvolve, realiza pesquisa de clima, avaliação de desempenho. Então a gente busca trazer esses insumos de dados relacionados ao principal ativo, as pessoas. Então o RH ele tem esse papel de trazer humanização para o meio de trabalho, fortalecer a cultura da organização. Tem um ponto que eu sempre falo também, que a cultura ela é um conjunto de crenças, valores de uma organização. Então, se a diretoria, se a base da empresa não disseminar qual é a cultura, ela vai ser criada. Porque onde tem um conjunto de pessoas, vai ter uma cultura. Se a gente começar a conviver aqui todos os dias, a gente vai ter a nossa cultura, né? Então, se a empresa não estabelecer sua cultura, os colaboradores vão estabelecer. E com isso, vai acabar criando várias subculturas. Porque entra sai um quer de um jeito, outro quer de outro. Então, um papel muito grande que o RH trabalhe com a alta liderança de desenvolver e disseminar a cultura. Porque a cultura é a base que vai alancar os negócios da organização. Como a gente falou, a geração Z e as nossas gerações também, elas estão buscando propósitos. Então, para a gente ter um propósito, a gente tem que ter uma cultura fortalecida para que a gente possa caminhar rumo ao objetivo estratégico, e a cultura ela traz essa clareza. Eu quero fazer uma pergunta para tu hoje. Faça. Qual foi a tua última carteira assinada? Tu lembra o ano? Rapaz, minha última carteira assinada, eu acho que eu devia ter uns 18 Até o anos. cinegrafista riu, viu? Eu tinha o quê? Eu tinha uns 20 anos, 18, 20 anos. Assim que eu me formei, eu comecei a empreender, né? Logo, né? Já tive montei uma clínica, né? Que tinha pilates, tinha outro serviço, estética, sou fisioterapeuta, né? Aí empreendi também com o meu programa de televisão durante 10, 15 anos aí, muito tempo, né? Não, sabe por quê? Dentre Sabe outras por que coisas. dessa pergunta? Porque a minha última carteira assinada foi no ano de 2014. Eu não vou falar o nome da senhora do recurso humano, não, mas se você assistir esse programa, saiba que nada do que eu tô aprendendo agora com o Dani eu aprendi com você, não, viu? Ah, mas como é que pode? Hashtag fica a É, dica. eu só entrei lá no RH 2 vezes. É o Foi estigma, o dia que eu né, entrei cria- e o dia que eu saí. Nenhum tipo de informação que a gente tá recebendo agora. Até por uma Dani, necessidade de atualização nunca. da versão Não tá sendo também. bem, eu tô aqui, eu tô tendo uma aula aqui E de um RH RH hoje. humanizado não quer dizer um RH bonzinho que vai dizer amém Não. para tudo. É um RH que vai trazer um feedback, vai trazer clareza, vai trazer trabalho com a equipe, com a liderança. Então, esse RH humanizado, ele não tem que ser um diferencial. Ele tem que ser essencial. Dani, eu vou aproveitar aqui, tô aprendendo. Vamos aqui embora. com você. Vamos embora. Tem muitas empresas, eu que já tive empresa, bati várias coisas.
A gente tem um problema sério com pessoas com experiência. Quando você vai contratar, você que é do RH, é melhor a gente pegar, não vou abrir uma empresa, eu quero moldar a pessoa junto ao clima da empresa, ou a pessoa que já vem com vícios. Porque a pessoa, experiências, vamos dar como sinônimo de vícios, né? De algumas coisas e tal, já vem do outro tipo, não, mas ali eu fazia assim, não, mas o perfil da gente. Você acha melhor, você como pessoa de RH, é melhor a gente moldar o funcionário dentro do perfil da empresa, ou aquele que já vem com aquela bagagem grande, obviamente com experiência, mas também com muitos vícios também. O que é que, na sua opinião aí? Na minha opinião, volto mais uma vez que não existe receita de bolo. Vai depender de caso a caso, né? A gente trabalha muito com a individualidade daquela situação. Então, se eu estou numa área que vai ter tempo hábil de desenvolver aquela pessoa, eu posso trazer alguém novo para que vai se adaptando à cultura. Se não, é uma área que precisa de agilidade, então tem que trazer alguém que já tem uma experiência de mercado. E acontece mais uma vez que a gente vai Com frisar... relação ao comportamento. É a relação ao comportamento que a gente vai trabalhar na entrevista. Por isso que a gente precisa fazer entrevista com pessoas especializadas. Hoje a gente faz uma entrevista comportamental, que a gente traz situações que já aconteceu e vê como aquela pessoa reage. E se o candidato mentir lá? Na entrevista lá, eu sou... mas a especialista pega. Será que pega todos? Não todos, né? Porque aí também a gente é humano. Mas por isso que a gente é treinado para isso, porque a gente vai fazer uma entrevista comportamental, a gente vai aplicar uma avaliação DISC, então a gente vai cruzar as informações para chegar no resultado final. Então, por isso que precisa ter um especialista para que a gente consiga diminuir o risco. A gente não vai zerar aquele risco, mas vai diminuir. E o entendimento da cultura, você falou da alta liderança, né? Quando a gente monta conselhos consultivos, para ajudar esse líder a entender a importância da profissionalização, de atualizar a cultura. Sim. Como é que eu atualizo a cultura, né? O líder, ele precisa entrar no jogo. Muitas vezes ele cresce um pouquinho mais e ele fala, poxa, agora todo mundo cuida, eu vou delegar tudo, né? Não, o negócio é seu. Você precisa estar lá, visitando, tacando fogo nas pessoas. É delegar, né? não Vamos lá, delargar, né? Exato. Aproveitar aqui só o gancho aqui que a gente está falando, que na sua rede social você aborda muito o empoderamento feminino, né? Sim, muito. Então, qual é o objetivo? Como é que você... O que é que você quer causar junto às pessoas? É porque eu acho que muitas mulheres ainda não descobriram o poder que existe dentro delas. Então, minha intenção é despertar esse poder, fazer com que as mulheres trabalhem o autoconhecimento, que a gente só consegue se desenvolver e florescer quando a gente se conhece muito bem. A partir do momento que eu me conheço muito bem, eu vou saber quais são os meus limites, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu não gosto. Então, isso faz com que a mulher se valorize mais. Então, meu objetivo é despertar esse potencial. Foco muito nas mulheres, mas também eu falo dos homens. Porque eu acho tão importante a gente falar... Mal. Não, falo bem. Não, tá bem, certo. Eu acho que não existe... Não é para ter competição. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem espaço para aquelas pessoas que querem se desenvolver. Não é que tem que ter carreira só para mulher. Não, tem que ter para homem também. A gente tem que dar a carreira para aquelas pessoas que querem se desenvolver. E meu objetivo é isso, é florescer esse potencial que muitas pessoas têm adormecido. E com isso a gente vê também tanta violência, né? Os homens achando que é dono das mulheres, matando quando não quer A cangaia relacionamento. vai acabar o mundo. Aí o que eu digo... O mundo vai se acabar em chifre. Aí o que eu digo, a gente precisa trabalhar esse poder também dos homens, para eles entenderem que não é porque uma mulher vai deixar ele que ele vai morrer. Não, ele tem uma vida pela frente. A gente tem que se permitir que as pessoas façam parte da nossa vida se elas tiverem vontade. Se elas não tiverem, a gente tem que respeitar e seguir a nossa vida, né? Vou até deixar um recado aqui de um filósofo contemporâneo, Nissim Belfort, que é o seguinte, o provérbio é o seguinte: a dor da mulher ir embora pode ser maior do que a dor da cangaia. Então chama ela de volta para casa, perdoe e tá tudo certo em casa. Ô, Paulo, eu li uma frase que casamento é uma sucessão de perdões, né? É, E é verdade. é verdade. Você tem que vai construindo, vai revisitando, vai construindo junto, né? E já Não que só ele tá- nesse aspecto. E já que tá falando de casamento, eu também trago uma comparação, que eu acho que uma carreira numa organização é igual a um casamento. Tem que estar bom para ambos os lados. Contrato de duas vias, né? De duas mãos. Isso. Como disse Celso Russomano, né? Tá. Estamos bons para ambas as partes. Isso, eu sou CLT e eu sempre digo, a partir do momento que a empresa não estiver satisfeita com o meu trabalho, eu prefiro que me demita. Porque eu quero estar num lugar que a pessoa esteja gostando do meu trabalho, que eu estou sendo uma pessoa que está fazendo sentido. A partir do momento que não faz sentido, é melhor cada um seguir seu caminho. Na Ô, Paulo, empresa. É verdade. Na empresa. Diz aí. com relação aos empresários, o lado masculino, ele
está sobressaindo ao lado feminino na questão de ter mais homens empreendendo. Mas aí, você que lida com esse público masculino e feminino, é mais fácil trabalhar com o público masculino ou o público feminino entende melhor do que o masculino? Não tem mais fácil ou mais difícil. Eu acho que tem a mulher, ela se abre com mais facilidade, até no médico, né? Tem campanha para os homens, vai lá, faz seu exame e tal. A mulher, ela, por ser até mais sensível, ela tem ela busca primeiro. O empresário, ele, tá pegando fogo e agora me ajuda aqui, vai, não consegui. Então, acho que vai muito nesse aspecto. Agora, por isso que a comunidade de dono, empresário, ou as comunidades, elas ajudam muito nesse processo. Porque é até uma característica, né? O homem, ele, até por questão antropológica, talvez, aí, até, ou mesmo de criação, não, tá tudo bem. Ele tá passando perrengue, mas não fala para ninguém, tá tudo ordem. Ele tem que se manter, e não tem que procurar ajuda. Não vá sozinho, né? Você que tá com um início de depressão, não vá sozinho. Tua mente te dá um nó que você nem percebe. E aí a busca por uma ajuda profissional em qualquer aspecto, né? E na consultoria é muito disso. As mulheres, a clínica de planejamento está tendo muito advogada, arquiteta, Por que psicóloga. clínica de planejamento? Porque a ideia é dar acesso à consultoria. Consultoria, por si só, a maioria fala é muito caro. Ou não tem um entendimento claro. O que é consultoria empresarial? Deve ser caro, não posso agora. Não, peraí. E aí a clínica a gente deu acesso, porque aí você é quase que um Uber. Você chama o consultor e a gente te atende ali com um especialista por 1h30 por atendimento. Então você entra no site, agendou, tirou a dúvida, saiu com um plano de ação imediato, que a gente chama de PAI, para 30, 60 dias. Como o empreendedor não tem chefe, ele, em tese, não tem para quem prestar conta. Aí a gente, na clínica, faz um termo de compromisso para falar, você volta aqui para trazer o resultado em quanto tempo? Aí ele seleciona. O PAI, plano de ação imediata, a gente dá ali 45, 60 dias, dependendo do objetivo que a gente traça, 90. Mas é assim, para ter resultado imediato, porque é isso que alimenta, que dá moral para o empreendedor. Sim. Ele vai fazendo o gol, funciona. Legal. Um projeto de consultoria, um planejamento estratégico mais profissionalizado, vai levar mais tempo, vai custar um pouquinho mais. E então a clínica, ela vem como uma clínica mesmo. Tá doendo aqui. Opa, peraí, vamos ver. Faz o exame de sangue, uma coisa mais rápida, sua taxa aqui, passa essa pomada que vai dar certo, volta. E aí a gente cria a cultura do planejamento, a cultura de resultado, a cultura de aprendizado, porque a gente tem que aprender, atualizar. Eu aqui, tô adorando, tô aprendendo um monte de coisa aqui com vocês. Com toda certeza vai ter a parte 2, mas antes eu queria que você respondesse de uma forma bem breve, porque dessa pergunta eu vou rolar aqui para a bola para esse cara aqui, para ele fazer uma pergunta para ele também. Bom. Já pegou algum empresário que já estava quase falido e você conseguiu levantar? Já. Pronto. Tem. Procure Paulo. Mas se o cara não encontrar Paulo, Primitivo, o cara tá quebrado, sem dinheiro, o que é que ele faz? Eu tenho uma solução para você, meu irmão. Você que tá aí, precisando de um dinheirinho para erguer o seu negócio, aquela dívida que tá acumulada para você poder pagar e depois ficar ali com a parcela na valsa, eu te indico a Paycard. Atenção, você pensionista, aposentado. Pois é, meu amigo. E agora também o CLT, né? O CLT. Você CLT, a Paycard, ela facilita o seu empréstimo. E você também pode o quê? Pegar o seu FGTS, né? Transformar em dinheiro e também o limite do seu cartão de crédito. O melhor de tudo é o quê, galera? Você sai com dinheiro na hora. Você sai com dinheiro na hora. Então, a Paycard é a solução para os seus problemas. Tá vendo aí? Não é só Paulo que resolve. A Paulo resolve, mas a Paycard também resolve. A Paycard trabalha... Dinheiro, não, e às vezes, dinheiro faz dinheiro. Mas né? às vezes eu recebo gente lá e falo, não, eu quero, eu preciso, mas pô, eu tô sem dinheiro. Eu falo, não, então deixa eu... A gente faz um termo de confidencialidade, me manda os números aqui, eu vou achar o dinheiro para... Como é que você vai me pagar? Olha aí. Porque às vezes... E é só organização.
É só me procurar, viu, Paulo? É só organização. Procura pá. Pecar que dá tudo certo. É exatamente. Ô, Dani, Deixa eu só aproveitar esse momento aqui, que é uma pergunta que vai para os dois. eita, isso é bom. Em viu? que momento o empresário deve te procurar? Em que momento Boa. o empresário deve lhe procurar? Pronto, vamos lá. Aquelas pessoas que querem desenvolver sua carreira, que está na dúvida, para onde eu vou seguir? Será que eu estou fazendo o que eu gosto, né? Tem muita gente que dá uma trava por não entender bem o que gosta, para onde vai seguir, qual caminho deve percorrer. Então, através da mentoria de carreira, a gente pode trabalhar todo esse processo de autoconhecimento para depois chegar numa definição dos planos de ações. Momento em que você precisa mudar e não sabe como. Momento que você precisa crescer, quer acelerar o seu resultado e já aprendeu um monte de coisa, normalmente você entra num platô. E aí, para criar um novo ciclo de crescimento, tem que ter energia. E essa energia é externa. Procure um consultor, uma consultoria, que tenha preferência resultados. Paulo, né? Nos procure lá, PJI Consult, né? O Clínica de Planejamento. Mas eu digo, procure um consultor, porque sim, procure ajuda. Sim. Porque muitas vezes começa a ajuda, de verdade, gente. Às vezes até no grupo de oração ali da tua igreja, você está lá, converse. Por quê? Porque você não conhece o Paulo, mas o irmão lá da igreja conhece, fala, rapaz, procura o Paulo Júnior lá na PJI, vai lá, fala com ele. E aí isso vai impulsionando o empreendedor. Então, é todo mundo? Não, não é. Você está bem, está ganhando dinheiro, mas quer mudar, quer acelerar com um propósito, aí procure a gente. Além do negócio que vocês já têm, do que vocês já fazem, o modelo de negócio de vocês têm algum tipo de investimento? Sempre gosto de perguntar a todos os convidados Fantástico. se vocês têm algum tipo de investimento. Bolsa, Criptomoeda. criptomoeda. Vocês têm algum tipo Fundo imobiliário. de investimento? Estou aprendendo cripto, né? Eu venho da indústria financeira, então a gente conhece um pouquinho, mas tem tanta opção, tanta coisa. Muitas. Então, hoje, as carteiras digitais têm ajudado. Aí eu vou mais para a linha conservadora, né? Mas mesmo assim, deixa eu aprender a cripto aqui. Então, fundos de investimento, imobiliários, É bom. e arriscando um pouquinho mais nessa parte de cripto. E no teu caso, Dani? Meu esposo é o investidor da casa. Coisa boa. Ele gosta dessa parte de investimento e ele também segue um lado de investimento de terrenos também. Não sei se Excelente. entra nesse contexto. Com certeza. Excelente. Porque o que é que acontece? A gente, como é que eu vejo, né, a vida? A gente tem, nesse momento, todos nós aqui, a gente ainda tem o quê? Força de trabalho. Sim. A gente ainda tem a força de trabalho. Literalmente, a força física de trabalho de ir para o escritório, eu vou atender um paciente, Aí, você vai já. receber. Mas lá na frente, a gente, para gerar a mesma quantidade de riqueza, a gente não vai ter a mesma disposição física para fazer. Sim. Então, eu vejo no investimento, né? Seja a empresa tá rodando bem, você não precisa estar lá dentro, não é não? Exato. Ou no seu caso, no meu caso, Sim. no caso de Anderson, essa parte do investimento que eu abordei vocês agora, uma forma da gente ter uma receita, né, a mais lá na frente, né? Estratégia. Acho que isso é importante também. Planejamento, né? É isso. Que sem querer, o nosso FGTS, né? Nossa aposentadoria, nosso recolhimento que é feito pelas empresas, né? Mensalmente, do CLT, se a gente fizer uma conta de bodega, se a gente pegar muitas vezes o que está sendo recolhido ali e a gente tivesse esse dinheiro para aplicar, E aí, Esse dinheiro, né? muito melhor. a gente quando tivesse com 65 anos, estava todo mundo numa situação bem melhor, né? Muito melhor. Inclusive, acho que a gente tem que comemorar que as novas gerações estão vindo com mais conhecimento sobre de educação financeira. Que Era para pra- ser matéria escolar. Exatamente, concordo plenamente. Cara, Defendo porque- isso com unhas e dentes. A minha filha Mas não é mesmo. interessante para o governo. Isso não seria interessante para o governo. Mas bom, pode não ser, né? Mas aí é por isso que eu acho que a riqueza do setor privado, do setor produtivo, vamos dizer assim, do empreendedor mesmo, que às vezes é um MEI, contratou mais um ajudante ali, ele está gerando emprego, renda, riqueza, e juntos a gente precisa do governo. O governo não tem a força dele. Mas é a gente que transforma o dia a dia. A gente sabe resolver problema. A gente gera um emprego ali, ajuda, vende, corre. A gente é que faz a correria. Exatamente. Então verdade. é buscar. Por isso que eu incentivo bastante assim, ó, participe de uma associação empresarial, participe de um grupo,
esteja junto, porque junto a gente se ajuda, fica mais forte no mais sentido... forte. E não de concorrência, governo e setor privado, não. Pelo contrário, vamos ficar. Esse país é rico demais para a gente estar passando o perrengue que passa. Mas o governo podia ajudar um pouquinho mais, né? Diminuir, né? Seria Deve. bom. E aí eu não falo... Não, eu não governo, falo- Independente governos, de quem esteja governos. lá. Independente de quem esteja lá, deveria... A carga tributária hoje tá complicada. Empreender no Brasil hoje é muito difícil. Isso. Então, veja só, você que está começando agora, você já começando, paga uma porrada de impostos, o governo não está lá do seu lado, lá lhe ajudando. E aí, quem já não tem experiência já começa com grande dificuldade. Nos programas passados, a gente estava aqui com a contadora e a maioria dos empresários começam a empresa sem ter um contador. Eu comecei assim e apanhei muito por isso. E hoje, conhecendo vocês aqui, já estou aqui com o pensamento de fazer a parte 2, porque Cada eu quero aprender programa mais. é impressionante. Cada programa, né, que eu vou para casa, sempre meu trajeto daqui para casa, como o assunto fica na cabeça, eu fico sempre pensando o que a gente conversou e tal. Vocês tal. devem... Fico sempre... É um MBA cada... Fico semana, sempre né? trazendo... Eu tô aqui captando o que foi importante, depois eu dou uma assistida no programa com mais calma. Eu gosto de assistir o Que programa. legal. Eu Parabéns. gosto de assistir depois o programa com mais calma. Não tem muita coisa. E a gente sai com muita informação. É muito. É impressionante é importante a gente- como vem informação aqui. Tem tanta informação relevante, que- E essa é a riqueza desse tempo, É né? importante a gente acender essa luz das oportunidades, né? Porque muitas vezes, por comodismo, a gente prefere ficar no escuro. Para não conhecer, porque quando a gente conhece, a gente tem a responsabilidade de fazer, É de verdade, mudar. verdade. Então, muitas vezes a pessoa se esconde para não querer agir. Então, a gente precisa agir, colocar plano em ação. Se você vai seguir CLT, empreendedorismo, mas todos eles vai depender de você. De você ser o protagonista da sua carreira. Ó, eu estudo sobre microexpressões faciais e comportamentais Pô, também. que legal. E assim, Fantástico. faz um tempo que eu tô muito ligado na empresa e tô um pouco desligado dessa área, mas creio eu que Paulo Entendi. seja ou evangélico ou católico. Sim, Ô batista, Paulo, como é que ele evangélico. faz essa divisão de pessoas? Porque às vezes as pessoas levam muito a fé para dentro do trabalho. E não só a fé vai resolver. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas assim, as pessoas tendem, às vezes, a levar o lado da fé, achando que só a fé vai Deus, resolver. Haja aí, né? Ai, Deus vai fazer. Deus não vai fazer o que a gente tem que fazer. Eu cresci na Igreja Batista, né? Hoje eu congrego lá na Cidade Viva e estudei, toquei bateria há muitos anos. Tem que voltar a tocar, Mais um músico, pessoal. mais um músico. Mais um músico. E a embaixada de negócios, ela surgiu dentro da Igreja Batista para os empresários ali orando uns pelos outros, para a gente se ajudar. Tem que ser. E aí o negócio começou a crescer, a gente decidiu, vamos transformar numa associação e dar de presente para a cidade. Mas para trazer ajuda mútua entre empreendedores, trazer a ética cristã no ambiente de negócios. Pô, mas Paulo, ética não é ética? Mas a gente colocou nome e sobrenome para dizer Cristo, ele nos provoca aí além da lei. Como assim? Tem que pagar, dar a César o que é de César. Sim, a gente... mas tem empreendedor que fala, se eu pagar imposto, não fecha as contas. Não, peraí, vem cá, tem bênção de Deus, inclusive nisso aqui. É não trazer a religiosidade, que tem seu valor, mas assim, não posso fazer... Não, trazer o princípio da negociação, que sim, tem contrato, tem, mas nós somos irmãos em Cristo aqui, a gente pode enganar todo mundo, mas nosso Deus a gente não engana. Não, é verdade. Então, bora, vamos lá, vamos fazer o que é certo. E muitas vezes o empreendedor sozinho não consegue se desvencilhar de situações mais difíceis. Negociações talvez até inadequadas, mas juntos a gente consegue. Um dá força para o outro, sem julgamento, sem nada. Quando você traz esse aspecto, Anderson, de vamos orar aqui, Deus vai fazer. Sim, é importante ter a fé, viver por fé, mas, meu amiguinho, se não tiver uma rotina vencedora, quanto você vai prospectar? Quem não oferece, não vende. Então, bora oferecer, bora fazer propaganda, estratégia. E é nesse sentido, de ter uma ação, uma fé prática. A fé sem obras é morta, né? A palavra diz. Mas é a mesma coisa, o empreendedor é o cara que mais tem fé na vida, eu acho. Porque ele fala, não, agora eu criei um negócio, vai ser... Tem que ter fé, né, primeiro? Tem que ter mesmo. Fé, tem que acreditar, Tem né? que ser o primeiro a acreditar. É verdade. Porque senão nem o cliente acredita. É igual uma entrevista que eu tenho com o Xande,
do Aviões do Forró, né? Pô, que legal. Eu tenho entrevista com o Xande, a gente passou um tempão sem se encontrar, e quando eu encontrei ele diz na entrevista, Primitivo foi o cara que acreditou no Aviões do Forró antes Olha. da gente acreditar na banda. A banda estava muito no começo, Diz aí. entendeu? Ele disse, Primitivo acreditava na banda antes da gente acreditar na Isso é banda. fé. É fé. Entendeu? Sem aspecto religião, não, é fé. Fé é a certeza das coisas que você não vê. Eu digo que Aí- é a fé que me faz otimista demais. Que bom. Aí, não, mas tem, sim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem. Se levanta a cabeça, traz um aspecto dos atributos divinos, soberania nas situações difíceis. Hoje eu estava com o Jean lá do pessoal no Rio Grande do Norte, ele me deu um livro Acelere na Adversidade. Pô, mas a adversidade é difícil demais. Bora, vamos lá, tá difícil, mas não é tão difícil assim, vamos buscar conhecimento, vamos trazer vibração, vamos trazer alma no negócio. A gente fala de alma no negócio, o que é alma? É ânimo, Isso a tá etimologia da precisando. palavra. Bora, ânimo, desânimo tá sem alma, tá sem vibração. Mas quantas vezes a gente sem o como fôlego da empreendedor... vida, né? É o fôlego da vida. Quantas vezes a gente como empreendedor... hoje é difícil levantar, pô, tá difícil, pô, tem aquele boleto para pagar, aí vai onde? No Pay? Busca na- dinheiro aonde? Na Na peicada. Na Paycard, né? Mas é sem dinheiro, difícil, o vai lá. cara não quer acordar, não sei o quê. Cara, ânimo, coloca a vibração aí. Não tem? Junta com o Primitivo aqui, aí a gente sai melhor. E já Se juntar aproveitando, com o Primitivo, meu amigo... ele- Né? ânimo pra passar o e resto já da vida. aproveitando isso aqui, você que já ajudou muita gente, Dani, a escolher suas carreiras, seus propósitos de vida, eu acho que tem até a ver com o que a gente está falando sobre a empatia. O Sim. que a empatia pode colaborar no crescimento dessa pessoa, na gestão de pessoas? Como é que você que é uma pessoa que lida com pessoas, né? Sim, bacana, Primitiva, essa pergunta, porque a empatia hoje é meio que a chave dessa trazer esse engajamento dos colaboradores. E quando eu falo empatia, muita gente se confunde em colocar no lugar do outro, mas tem uma diferença. Imagine que Paulo prende o dedo aqui na cadeira. Se eu tiver empatia que as pessoas falam, eu vou começar a chorar, porque eu vou sentir a dor dele. Mas empatia é eu entender a dor dele, mas eu ter discernimento de tomar uma atitude. Ao mesmo tempo, eu vou puxar a cadeira e tirar. Então, eu tenho empatia, eu entendi a dor dele, mas eu tenho que fazer a minha ação. Então, a empatia é isso, de você ter um olhar cuidadoso, de você escutar os colaboradores, de você escutar os empreendedores, de você escutar os empresários, de ter um feedback, de entender que as pessoas são humanas, que não existe isso de você chegar numa empresa e deixar sua carga emocional de casa na porta, a gente é uma pessoa só. Então, a gente vem com nossas cargas emocionais no trabalho ou em casa. E o gestor perguntar, oi, tudo bem? Como é que você está? É você saber da família. As pessoas têm medo de confundir as coisas. Não quero confundir empresa e trabalho. Agora é engraçado que eu tenho pior, assim, tu tá falando, mas eu tenho isso dentro de mim. Agora eu fui doutrinado para isso e sempre treinei isso dentro de mim, que é deixar meus problemas, eu sempre... A gente tenta deixar, até porque a gente tenta, né? Porque a gente não quer misturar, a gente sabe que quando a gente está ali dando trabalho, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Os Porque, papéis, assim, né? São papéis. eu trabalho com humor, né? Eu faço humor e tal na internet. Então, eu tinha um programa de televisão que eu tava numa situação completamente ruim mesmo e chegar lá para fazer graça. E Imagina. aí? É difícil. Então, eu acho que eu consegui treinar, porque foram muitos anos de televisão. Sim. Então, eu deixava aqui, ó, peraí, meu problema, você vai ficar aqui, Isso. eu vou botar minha peruca, eu vou virar o Primitivo agora, eu vou fazer graça, depois a gente volta a conversar, tá certo? Foi votar Fantástico. esse problema, né? Fantástico. E você assistir meu programa, você não dizia que eu tava com Isso seria ideal, mas a gente sabe que muitas pessoas não conseguem E- ter essa separação. Então, também o gestor de entender seu colaborador, saber se ele está bem. Às vezes, ele não está tão bem naquele dia. Por que eu vou descontar? Não, vou mandar ele para casa, porque ele vai esfriar a cabeça. Eu não vou descontar esse dia dele. São atitudes simples, que hoje, sabe qual é o problema das empresas? Elas acham que a mudança só vai ocorrer se tiver muito investimento financeiro. Muita punição também. Não, muito investimento financeiro. E não só isso. A mudança começa com as coisas simples. É porque a gente tem mania de menosprezar o simples. A gente acha É. que o simples é óbvio.
mas não é. Às vezes uma conversa, Uma conversa 10 já... minutos ali, o O cara já segredo é sai sair do turbinado. simples e pro lucro presumido, né? Você chamar um colaborador pelo nome dele já faz tanta diferença que você nem imagina. Ah, velho, pô, eu tô lascado. Ei, Primitivo. Eu tenho gente que eu conheço há 10 anos, como é teu nome mesmo? Coisinha, coisinha. Também nem sempre vai dar, né? Às vezes tem empresa com 500 colaboradores, 1000. Mas assim, a gente tentar trazer mais essa humanização para dentro do mercado de trabalho. Excelente. Porque as pessoas estão vendo, a gente falou agora o quê? Que as pessoas estão desmotivadas, aí vai assim aquele ânimo, porque as pessoas estão jogando uma carga muito grande em cima do trabalho. Por isso que as pessoas não querem trabalhar, é uma carga muito árdua. E não é isso, não é mais como era antigamente, que é suar a camisa, é fazer hora extra, não, é fazer no seu horário certo, a partir do momento que você tem um planejamento, que você se organiza no trabalho. Tudo é Colocar como benefício, né? Ó, você vai trabalhar todos os domingos da sua vida né, nos próximos 2 anos. Agora, Ninguém- aproveitando isso aí, agora uma coisa que a gente já conversou em outros programas aqui, e não tem quem tire da minha cabeça isso aqui, viu? Sim, pode diga aí. dizer, você pode ter. Diz aí. Eu já vou logo dizendo, para não estar. Olha, atenção, diz aí, Olha, Primitivo. É uma dica que eu digo a todo CLT e todo empresário mesmo. Porque o empresário ele trabalha para ele mesmo, né? Sim. Para a empresa também, ele é um funcionário da mas empresa. ele é. Mas o que é que acontece? Sempre entregue mais do que estão lhe pedindo. Com certeza. Porque tem gente que, não, peraí, é isso, eu entro aqui, eu saio aqui. Tem gente que não entrega nem o que eu estão não, pedindo. Eu sou, então, Verdade. eu sou daqui do RH, por exemplo, mas Só pô, fico aqui, né? caiu, derramou água aqui, tem um pano aqui do lado, eu não vou passar. É. Assim, fiz uma analogia bem isso aí, grosseira, isso aí. mas... Porque tem gente que é assim. Eu concordo plenamente E eu, com você. como eu tô ali dono da empresa, que eu já vi situações dessa em negócio meu. De olhar e dizer, caramba, aí eu E agora? peguei. Não, eu tava ali passando, eu vi a situação lá, eu olhei, o pessoal olhando, peraí, peguei um pano, falei disso porque eu vi. O pano folhado, todo mundo olhou assim, então. Eu explicar. Sabe como chama tem isso, cultura. Primitivo? Sabe o nome disso? Diga não, diga não, diga não, diga não, diga não, diga não, não diga o Não nome vou disso. dizer, vou segurar. Guarde aí, porque é o seguinte. Esse papo tá tão legal, que eu vou sugerir a parte 2. Olha. Então, isso aí vai ficar gravado, guardado Guarda e vai para a aí. parte 2. A Que gente show. tem um tempo e a gente Certeza. precisa cumprir com o tempo. E foi um prazer enorme receber vocês aqui. Com toda certeza, vou convidá-los mais uma vez para a parte 2, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda. A gente apenas começou a fazer a introdução da conversa. tem muita 4 coisa. pessoas que Então, trabalham com o comportamento humano, né? Que estuda sobre isso, é papo pra... É verdade. papo, é papo de É investidor. papo demais. Papo de investidor. Dá pra gente trazer Então, vários tópicos aí. Dá, rapaz. com toda certeza. Então, eu queria que vocês passassem para as considerações finais, para a gente poder concluir a parte 1. Gostaria de agradecer a oportunidade, foi muito bacana essa conversa. Tem muitas coisas ainda para a gente colocar aqui na mesa, que a gente vai ir para o parte 2. Mas o que eu quero deixar de recado é, lembre-se que sua carreira, ela não é uma linha reta, ela é uma jornada. Então vai ter altos e baixos. O que você não pode é desistir. É levantar sempre, ter fé, disposição, ação, ser protagonista, não esperar que ninguém traga a oportunidade para você. Você tem que criar para que as coisas aconteçam. Tá? Então, esse é meu recado para vocês. Muito bom. Eu também quero agradecer, dar parabéns para vocês. Essa iniciativa, ela tem um peso aí, que eu acho o seguinte: vocês estão empreendendo e trazendo empreendedores, colocando as pessoas para contar suas histórias, dando oportunidades delas se tornarem protagonistas das suas próprias histórias, criando um novo ciclo. Então, parabéns mesmo, obrigado. E deixar um recado para você, eu ouvi o John Maxwell, que é um grande líder de líderes, e ele disse o seguinte, que algo marcou, né? Tudo que vale a pena na vida está montanha acima. Tudo. Bom, É verdade. Então, vamos subir a montanha, tá preparado, e normalmente não, é mais seguro subir a montanha com um grupo, em grupo. vamos subir a Muito montanha bom. para a parte 2, né? É isso aí. Vamos. É verdade. Ficando por aqui, né? Ficando por aqui. Por hoje é isso aí, né, Preventivo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui. Semana que vem, quarta-feira, mais um Papo de Investidor para vocês.